Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor da Federal de Pernambuco, o Felipe Campelo. Tudo bom, Felipe? Eu queria pedir para você fazer uma breve apresentação sua aí para quem está assistindo a gente e depois a gente começa o nosso bate-papo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo. Legal, Caio. Obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer estar discutindo também com o pessoal que está ouvindo a gente. Eu sou professor na Universidade Federal de Pernambuco e concluí meu doutorado na Universidade de Frankfurt. Depois fiz um período de pós-doutorado na New School for Social Research, em Nova York. Venho trabalhando temas que envolvem a relação entre afetos e política, ultimamente. Eu trabalhei bastante sobre Hegel, alguns temas entre estética e política, e agora venho concluindo um livro, espero concluir, já queria ter concluído, mas com tantos afazeres, tantas demandas, mas espero em breve aí concluir esse livro sobre afetos e política, né, o que eu tenho me interessado ultimamente. Tá certo. Tomara que consiga concluir para a gente poder ler esse livro seu. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você publicou no seu Facebook uma coisa que circulou aí, bastante gente comentou do meio da filosofia, sobre a questão da filosofia no Brasil. Claro, não no sentido de haver uma filosofia nacional, mas de haver um debate público entre os filósofos e também com a sociedade civil, né? E aí a coisa que eu queria te perguntar é assim, no Brasil a gente tem uma situação que muita gente estuda filosofia, mas fora do meio acadêmico, pouca gente conhece o que os filósofos estão produzindo. Não sei se você tem a mesma sensação que eu. As teses ficam, em geral, guardadas aí nos repositórios de universidades, né? E o público, em geral, não tem muito acesso ou interesse, ou não sabe nem como ir atrás disso, né? E também existe algumas outras questões entre os próprios pesquisadores da filosofia de não se lerem, né? Não lerem o que eles próprios produzem e sempre lerem só o que vem de fora, né? Como é que você vê essa questão? Você que Uhum. foi um problema que você colocou. Você acha que isso tem mudado ou ainda está muito no começo ainda isso? Então, eu acho que você já coloca a questão bem, com uma distinção que eu acho bem importante. Então, é, por um lado, esse é o lado que eu diria de uma má compreensão do que significaria uma filosofia brasileira, né? Eu acho que tem uma má e tem uma boa compreensão. Eu acho que esse nível de uma má compreensão, essa é a minha perspectiva, né? É isso que remete a uma espécie de identidade nacional, sabe? E eu tenho certas reservas com isso, um receio, né? Porque para apontar para uma espécie de identidade nacional homogênea, né? Como se houvesse uma característica de uma cultura única e que se pensasse bem o que é esse fazer filosofia no Brasil, que é diferente então de fazer, sei lá, na Alemanha, na França ou no, né? Por que eu acho isso um problema, né? Se a gente pensar, quando a filosofia alemã ela se consolida, ou a filosofia francesa, ou a filosofia anglo-saxã, né, da pegada mais analítica, a filosofia norte-americana, eles não estão pensando a si próprio como uma filosofia nacional. Existe uma espécie de pretensão de universalidade, ainda que isso seja super questionável, né? Que universalidade é essa? Para quem? Essa universalidade, historicamente, ela se consolida como fundamentalmente eurocêntrica, né? Primeiramente, além de ser propriamente masculina, branca, quer dizer, características de quem está produzindo uma filosofia que não é que havia é, outras pessoas, né, outros grupos, outros contextos também produzindo filosofia, mas essa filosofia ela se consolida como aquilo que a gente entende hoje como cânone, e também uma disputa de poder, né? Uma disputa, quer dizer, aquela filosofia alemã, ela não é filosofia que pensa, que está voltada unicamente para a Alemanha, para a Alemanha, apesar de ter, evidentemente, passos e até no contexto da filosofia
principalmente do idealismo alemão, enfim, um contexto pós-Kant, né? Você vê ali Schiller, Goethe, Schelling, Hegel, Fichte, todos eles estavam olhando para a Revolução Francesa e também afirmando uma identidade alemã através da filosofia. Isso é bem verdade. Mas, ao fazer isso, eles não estão pensando que aquilo é uma filosofia que só vale para a Alemanha, né? Eles estão discutindo categorias universais, o que é o pensamento, o que é a moral, enfim, eles têm uma pretensão de universalidade nisso que eles estão fazendo. Eu acho que o mesmo vale para depois o que se desenvolveu, por exemplo, no pragmatismo norte-americano, na própria filosofia analítica. Existe uma tensão entre a particularidade do nacionalismo, digamos assim, como identidade nacional, e a pretensão de universalidade daquela filosofia. Por que eu acho isso importante? Né? Eu passei 5 anos na Alemanha, onde eu fiz o doutorado. Né? E quando essa visão colonizada, né, que chega aqui no Brasil, quando eles ainda se referem ao que é feito, por exemplo, até no debate pós-colonial, né, hoje em dia, ou o que é feito no Brasil, supostamente algo próprio, eles estão somente interessados quando se considera aquilo que está sendo feito aqui como uma espécie de exótico. Né? É uma espécie de cidade. Vamos olhar aquilo que está sendo produzido, porque aquilo é... Isso mantém, ao meu ver, uma perspectiva fundamentalmente colonialista. Né? A ideia de que sempre, né, essa visão do de fora valia enquanto era o diferente, era o exótico. E isso eu digo por experiência das disputas também durante todo esse período, não só depois, passei um tempo também na Holanda, enfim, em outros lugares. E em Nova York eu encontrei um ambiente muito mais estável, porque ali já era bastante cosmopolita. Para você ter uma ideia, o grupo que eu participava na New School, entre 20 visiting scholars, professores, pesquisadores, somente 2 eram dos Estados Unidos, né? Então havia já um clima muito plural. Né? Então a disputa, ao meu ver, não é tanto do que é que caracteriza uma espécie de identidade nacional da filosofia, mas por que nós não consideramos da mesma forma aquilo que nós produzimos enquanto filosofia, que não é só pensar o Brasil a partir da filosofia, é pensar, enfim, metaética, é pensar lógica, como a gente tem exemplos, né, internacionalmente conhecidos, né, como Newton da Costa. Esse é o exemplo, quer dizer, de se valorizar uma forma de filosofia produzida nacionalmente, mas que não se restringe somente a pensar o Brasil. Pode ser isso também, não é que não tenha espaço, né, para a gente pensar questões nossas, enfim, conflitos nossos, de desigualdade, por exemplo, tem bons pesquisadores que trabalham, eu lembro aqui o Alessandro Pisani, por exemplo, né? Então, existe um questão quando se pode fazer, seja uma filosofia política, ética, pensando também questões nacionais e, mais ainda, pensando essas questões, e eu acho que aí é que entra essa pretensão de universalidade, a partir de novas categorias. Ou seja, não é usar Habermas ou Honneth como eu usei durante muito tempo, eu pouco vim dessa escola, digamos assim, né? Ou Kant ou Hegel, para compreender o Brasil. Eu acho que o grande desafio nosso é desenvolver categorias próprias. Né? Essas categorias, elas não simplesmente se reduzem a uma aplicabilidade ao brasileiro. O que eu gostaria de ver é um alemão citando a gente no Brasil como alguém que está propondo categorias que são válidas de serem discutidas em outro contexto. Ou seja, o que eu chamo portanto, de uma identidade nacional, mas esse lado que eu acho mais importante de ser discutido, é no âmbito de uma injustiça epistêmica. Ou seja, eu não quero ser, e eu acho isso vale digo eu, mas contexto nacional, né? Acho que a gente não deveria
apenas ser reconhecido como alguém que pensa o Brasil, mas alguém que pode discutir igual para igual com o alemão sobre Kant ou Hegel, ou Habermas, para dar um exemplo. Então, quando esse mainstream do universalismo ele se fixa num contexto, quer dizer, historicamente eurocêntrico, né, e exclui essas visões, o que há aí, ao meu ver, é fundamentalmente um problema de injustiça epistêmica, ou seja, algumas vozes, historicamente, foram mais validadas, né, foram mais credenciadas enquanto vozes válidas para serem ouvidas, para serem discutidas, para serem pensadas. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem aqui no Brasil, né, de valorizar mais as nossas vozes. Por isso que é uma disputa assim, que sobretudo é dizer, olha, esse meu colega, essa produção, artigo que está sendo debatido nacionalmente, eu posso ter uma recepção, eu posso criticar, eu posso preparar um número de discussão sobre um livro publicado por um colega ou uma colega aqui, com a mesma importância, a mesma validade daquilo que é produzido fora. Eu acho que esse aqui é o contexto que um pouco que eu compreendo do que significa, né, superar essa injustiça epistêmica. Uhum. Interessante. Você é como se você dissesse que existiriam dois movimentos, um dos de fora que não nos reconhecem, mas por outro lado também por nós mesmos, né? De não nos citarmos, nos lermos, né? E aí eu acho que nesse segundo ponto, né? Porque no primeiro é uma questão política, né? Eles lá têm a tradição deles, a história deles, eles vão discutir os autores deles, né? Eu acho que a gente, para conseguir entrar lá, né, tem também que ver do lado deles, como é que eles vão, né, se abrir para nós, né? Agora, do nosso lado também, é uma outra pergunta que eu te faço. Existe também uma... Que voltando àquela questão que eu falei, que eu queria também ouvir mais você falar disso, sobre a construção do público, você acha que isso também não interferiria se a gente tivesse um público fora dos filósofos? Porque, por exemplo, você citou a filosofia alemã. O Kant tem um dos seus textos, que é um texto muito famoso, que ele escreveu no jornal da época, né, sobre o que é o esclarecimento, né? O Kant escrevia em jornal. Na França, né, muitos filósofos também escreviam em jornal, concediam entrevistas. O Sartre tinha uma revista, né, mensal, que era muito escrita por vários, não só filósofos, literatos, escritores de outras áreas do conhecimento, né? E isso tinha uma ampla circulação na França, na Alemanha. Pelo menos, eu queria saber o que você acha, que isso também não enfraquece, né, o pensamento filosófico, o fato dos filósofos no Brasil não terem também, né, essa atuação pública, né, de entrar nos debates públicos e falar com uma outra linguagem que não só a linguagem acadêmica. O que você acha disso? Concordo plenamente, né? Basta a gente lembrar, você falou de alguns exemplos, né? Estava lembrando aqui também que o primeiro artigo de impacto e que projetou Habermas, por exemplo, foi um artigo publicado no Frankfurter Allgemeine criticando Heidegger, né, que tinha acabado os opustos sobre metafísica, e aí ele vai fazer uma crítica, inclusive uma crítica filosófico-política, digamos assim, ao pensamento heideggeriano, né? Isso projeta Habermas, e a gente sabe que Habermas é um exemplo disso, né, de um intelectual que a gente chama de intelectual engajado, né, um intelectual público, cujo impacto, enfim, de pensar a União Europeia, de pensar agora mesmo no Covid, ele também se pronunciou, enfim, um exemplo que é bastante também com uma outra forma histórica de atuação dos filósofos foram trabalhos também de pensar políticas educacionais, projetos administrativos, como, por exemplo, reitores, né? O próprio Heidegger foi reitor, a polêmica, né? O famoso discurso dele endossando o nacionalsocialismo, né? Enquanto reitor, depois ele abdica, mas ele assume. O Hegel foi reitor, Fichte foi reitor, quer dizer, imagina Hegel já no meio daquela
enormidade, né, de produção filosófica, ainda foi reitor. Então, assim, para ele isso era também uma forma de atuação política, de se pensar o papel da educação, o papel da universidade. Então, houve esse tipo de engajamento. Na França, isso é muito forte também, né? A gente poderia citar aqui N exemplos assim, disso, de um intelectual engajado, né? No Brasil, eu acho que isso envolve os dois, um pouco duas coisas, né? Uma que você mencionou é uma espécie de resquício do famoso complexo de vira-lata, né? Assim, então eu acho que essa é a dimensão de injustiça epistêmica, ou seja, a gente não nos valorizarmos entre a gente mesmo, entre os colegas, né? Como uma voz que tenha relevância. No artigo, no texto, né, que publiquei, que você menciona, eu faço uma crítica a um artigo publicado na Folha de São Paulo, né, que ironicamente se chamava O que dizem os grandes filósofos, né, o que dizem os grandes filósofos sobre a Covid, e entre 16 e 17 nomes não tinha sequer brasileiro ou brasileira, né? Então, eu acho que isso diz muito de como a gente... Eu acho que isso diz um pouco desses... dois lados que você também colocou, né? Por um lado, a gente não se valorizar adequadamente, ou seja, um problema de justiça epistêmica, e, por outro lado, essa meia-culpa nossa, né, de não estarmos ocupando esses espaços. Então, eu acho que quando a gente também não está sendo lembrado ou não está sendo citado, não é tanto intencionalmente, né, como se não se quisesse realmente, né, apenas valorizar aquilo que está sendo feito aqui, mas porque a gente também não está fazendo esse papel, né? Eu acho que diferente do que historicamente consolidou, e até tem um comentário interessante esse meu post, que eu disse assim, diferente da economia, da ciência política, eu venho acompanhando várias discussões no Twitter, podcast, de vários autores e autoras nacionais dessas áreas, né? De economia, ciência política, sociologia, e você tem uma relevância diferente. E aí, quando uma pessoa comentou, né? Será que é porque justamente eles não estão pensando o Brasil, um pouco essa coisa da reflexão sobre os problemas nacionais, né? E a filosofia teria a ver com essa pretensão de falar sobre o universal? Ora, mas eu acho que é aí que reside o problema. Eu acho que quando a gente fala em torno de categorias ou desenvolvimento de uma forma de pensamento, né, a gente está querendo também pensar o Brasil, né, mas isso não se reduz a uma forma de identidade nacional. Então, o nosso papel enquanto intelectual engajado, digamos assim, ele eu acho que ainda apresenta também uma defasagem. E isso eu acho que é uma autocrítica que a gente deve fazer. Evidentemente, tem algumas exceções, né? A gente sabe de alguns nomes que têm um pouco esse papel. Mas por exemplo, a gente tem um projeto de um canal do YouTube, né? E de debates da filosofia, o Nós Coletivo. Quando a gente criou esse canal, eu falava muito, né, com meus colegas, um pouco essa ideia, essa motivação da gente criar, era porque as redes sociais elas passaram a ter um papel muito preponderante, né, no debate público, e quem estava ocupando esses espaços não éramos nós, professores universitários. Isso não vale só para a filosofia, vale em geral, mas em outras áreas ainda a gente encontra um papel mais consistente. Na filosofia era praticamente inexistente. Então isso deu espaço, evidentemente. Assim como na política, nas redes, não existe espaço vazio, você tinha ali papéis de gurus, né, de todo esse debate do que se tornou filosofia público. Né? Essa foi a filosofia, basta lembrar a influência inicial de Olavo de Carvalho, né, na nomeação de ministros e na formação mesmo da esfera pública, e que era uma disputa sem adversário.
porque a gente não estava ocupando aqueles espaços. Ora, quem está interessado em filosofia, eu fiz um teste na época e colocava assim no YouTube, filosofia. A gente tinha assim, ou pop stars, que não eram pessoas que eram reconhecidas entre os pares, digamos assim, não tinha e eu acho isso muito importante, assim como na ciência, o que valida a credibilidade é você colocar a cara a tapa, é você fazer uma defesa pública, é você escrever um livro e ter uma recepção, é você participar de congressos. Tudo isso faz parte da produção do conhecimento filosófico, né? E isso não estava chegando ao público de uma maneira mais ampla, né? Ainda estava muito incrustado ali, né? Cerceado nos muros da universidade. Então, esse é um papel que a gente precisa também urgentemente cumprir e bem. Uma última coisa para não me esquecer sobre esse cumprir bem feito, né? Muito curiosamente, eu até escrevi um artigo sobre isso também, o debate da Folha de São Paulo, dos grandes filósofos, eu acho que também aponta, além do problema de justiça epistêmica, aponta uma forma também muito discutível de se filosofia. Então, o texto que circulou, né, a coletânea da sopa de Wuhan, foi muito questionável, né? Tem exemplos como o de Agamben, que relativizou bastante a pandemia. Para mim, isso mostra, quer dizer, não só o fato de a gente continuar essa lógica colonialista, mas continuar essa disputa de poder, né? De quem está fora pode falar de uma postura, eu diria até arrogante, né? Assim, de se fazer filosofia a partir da sua teoria, querer agora explicar tudo, falar de um cenário tão complexo como esse que a gente está vivendo, e a gente aqui, né, como bons colonizados, digamos assim, vai só recebendo isso de uma maneira quase que acrítica enfim, e essas são as vozes que acabam preponderando, ou seja, nenhuma voz que me parece tão significativa, acho que se espremer ali fica pouca coisa de realmente interessante, tá? Esse é o meu ponto de vista, mas mesmo assim a gente continua essa lógica apenas de discutir, citar quem vem. Uhum. Certo. Nesse ponto eu concordo com tudo que você falou. Inclusive uma parte que você falou que eu ia até perguntar, você já antecipou, sobre o fato de que, então, como nós não ocupamos esse espaço, né, outras figuras acabam ocupando, né? E você acabou mencionando também o Olavo, né, que aparece como filósofo. Se você pergunta para as pessoas do senso comum quem são os filósofos brasileiros, muitos vão citar ele, né? E isso é uma questão também. Eu não vejo um debate, pessoas preocupadas em desconstruir as teses que ele levanta, né? É claro, eu não sei também se seria o caso de fazer isso, mas não há nem um enfrentamento e nem como você falou, não tem um outro lado, né? Não a pessoa que queira procurar, quem não é da área, não consegue nem encontrar direito, né? Pessoas discutindo isso de outra perspectiva, né? Isso acaba sendo muito ruim, porque aí vai escasseando recurso, vai criando uma imagem na sociedade que os filósofos, então, já que eles não falam nada para a sociedade, por que a sociedade precisa custear as pesquisas, enfim, cursos de filosofia? Isso aí eu acho que vem tudo né, a coisa vai crescendo e a gente está nessa situação agora, né? Em apuros, praticamente, né? A filosofia no Brasil está numa situação muito complicada. Sob ataque, né? Um ataque como projeto, né? Encabeçado pelo nosso ministro da Educação, né? O Weintraub. E eu acho que tem duas, essa questão de como estrategicamente se posicionar diante disso, né? Tem duas, acho duas formas um pouco de reação, né? A primeira porque isso eu acho que parte novamente dessa meia-culpa, né? Eu acho que a gente não ocupou tanto esses espaços, e aí eu acho que tem que entender essas estratégias, eu diria até de mais visibilidade, sabe? Até nós, eu vou gravar um vídeo sobre isso, um pouco em defesa da filosofia, principalmente assim, olha, se a filosofia é tão atacada, é muito fácil qualquer um comprar esse discurso, porque também as pessoas não sabem o que é que a gente faz na filosofia, né?
a qualidade do que é produzido aqui, a seriedade dos estudos, enfim, das pesquisas. Então, eu acho que tem que eu acho muito estratégico de se tornar visível, né? Uma espécie de prestação de contas daquilo que a gente faz. Eu acho que isso é bem importante para a gente ocupar esse espaço, né? Uma outra estratégia é a do enfrentamento, né? Teve até eu escrevi um artigo há um tempo na Folha que eu chamei Olavo o antifilósofo, né? Eu fiz essa provocação porque era alguém que não se abria ao contraditório, que se colocava na posição de guru, enfim, tudo aquilo que não a boa antifilosofia, né? Que seria uma espécie a crítica filosófica à filosofia. É um antifilósofo porque sequer é filósofo, né? Nesse sentido, né? Ele não parte de pressupostos de se abrir a própria discussão, né? Ele, na época, fez um vídeo, né, um vídeo longo, 12 minutos, para me refutar, né? Eu, na época, até confesso que me diverti um pouco, porque era um vídeo assim, que começava dizendo por que um livro com 1000 estudos comprovando a ineficácia das vacinas. Imagina. E começava assim o vídeo, né? Então, quer dizer, é uma coisa que não dá para discutir. Então, na época, eu até achei que essa provocação era porque, no fundo, ele queria, né, essa discussão, e achei que a melhor estratégia seria a do não enfrentamento, né? Mas eu acho que a coisa chegou num ponto, sabe, que a gente precisa mostrar aquilo que a gente faz, se precisar enfrentar, enfrenta, sabe? Eu acho que a gente tem que realmente não só assumir. Então, tem 2 planos, né? Eu acho que um primeiro é de reconhecer entre os pares a qualidade daquilo que faz, que evidentemente existe, e eu acho que isso vem melhorando muito no Brasil, né? Mas eu acho que dá espaço para publicações em que a gente discuta com os colegas, uma recepção de livro, organizar workshops. A gente fez isso no departamento de pós-graduação lá da UFPE. Quando um colega lança um livro, a gente marca uma discussão. Isso eu vi muito na Alemanha, em vários lugares, né? Então, dessa valorização daquilo que a gente produz, esse eu acho que é um ponto. E o segundo ponto é nesse plano da visibilidade, né? Ou seja, de prestar contas à sociedade, né? Ou seja, de que através desses meios, seja como você está fazendo aqui, né? Canais de YouTube, podcasts, mas outras formas de divulgação também, a inserção em jornais, né? De isso, com isso a gente também mostrar à sociedade a qualidade e a importância da produção filosófica no Brasil, né? Acho que são esses 2 pontos podem guiar muito o modo como compreendo, pelo menos, né, essa valorização da filosofia entre a gente. Uhum. Bom, Felipe, acho que foi muito bom esse papo. Sei que você deve estar aí muito atarefado, né? Todos nós estamos. Eu vou tentar Me fazer esse vídeo recuperando circular aí. aqui de uma virose que eu pensei que poderia ser Covid, mas não é. Não está ótimo, Tomara que não pelo menos seja. estou. Bom, agradeço muito a sua presença. Se você quiser dizer aí uma última palavra para a gente encerrar o papo. Agradeço também, Caio, por esse convite. Acho que essas iniciativas são super bem-vindas, né? E válidas, principalmente como eu estava dizendo, né? Formas de reação a ataques tão injustos, né? que a filosofia tem recebido. E eu acho que é isso. E a gente cada vez mais está se debatendo, está se lendo e está mostrando à sociedade aquilo que a gente faz. Beleza. É isso aí. Agradeço mais uma vez. E quem assistiu até aqui a gente, eu vou pôr no YouTube, né? Depois, se puder ajudar a gente aí no canal, se inscrever, deixar comentários, para a gente continuar a conversa depois, né? Para que a conversa não acabe aqui, a gente auxilia aí na construção desse público, né? Para as pessoas terem mais contato com os filósofos da produção aqui no Brasil.